Bom, gente, mais um recado sobre o voto distrital. Hoje eu vou falar sobre um tema específico e para quem quiser saber sobre o voto distrital como um todo, eu recomendo que acesse ao site votodistrital.org.br, que vou deixar aqui embaixo para vocês acessarem. Voto distrital e as minorias. Esses dias eu estava navegando na internet, no Twitter, e aí conversando com uma pessoa sobre o voto distrital, ele me disse que com o voto distrital as minorias seriam subrepresentadas. Eu tentei argumentar com ele sobre isso, mas na verdade eu não consegui convencer nem a mim mesmo. E naquele dia eu passei a tarde toda pensando em como as minorias seriam representadas, teriam seus direitos defendidos, caso o voto distrital estivesse valendo. Fiquei pensando em como representantes, como o deputado, como o Jim Willis ou a senadora como a Marta Suplicy, que são pessoas que mais defendem a causa dos homossexuais no Congresso, como esses representantes seriam eleitos, já que eles representam uma bandeira só, já que eles representam uma minoria. Mas espera aí, quantos parlamentares mesmo eu lembrei que defendem a causa dos homossexuais? 2? Será isso suficiente mesmo para defender as causas dessas minorias? 2 parlamentares? Foi aí que lembrei que essas pessoas, esses representantes, só ficam falando ao deserto. Eles só fazem barulho, eles não conseguem aprovar nenhuma lei, a menos que essa lei tenha forte apoio popular. Veja, por exemplo, a questão da união homoafetiva. O Congresso não foi capaz de decidir isso, apesar de alguns parlamentares ficarem gritando pelos corredores do parlamento, à torto e à direito, que as minorias devem ter seus direitos garantidos. Eles não conseguiram. E tem ainda uma outra questão. Muitos dos parlamentares que defendem minorias, eles defendem por ideologia, e não porque são obrigados. Eles defendem por ideologia ou por causa própria. Como é o caso, eu creio, da senadora Marta Suplicy, do deputado Jean Willis, que não defendem porque tem um compromisso com essa minoria, ou porque foi essa minoria que os elegeram. Eles defendem sim pela ideologia, não por obrigação. E por que eu passei a acreditar então que o voto distrital pode ser realmente uma boa ferramenta para a defesa dos direitos de minorias? Bom, sabemos que toda lei para ser aprovada precisa de uma maioria no Congresso. Se é preciso da maioria no Congresso, é necessário que todos estejam engajados no mesmo projeto, ou seja, é necessário que todos os parlamentares ou um grande número deles estejam pressionados a votar qualquer coisa de interesse da sociedade. Com o voto distrital, as minorias e seus simpatizantes, em cada região, ou seja, em cada distrito, teriam um representante certo. Eles saberiam quem é essa pessoa, a quem eles poderiam cobrar, a quem eles poderiam pressionar para ter os seus direitos garantidos, para ter os seus direitos defendidos. Temas polêmicos como a união homoafetiva seriam discutidos, debatidos em cada região, em cada distrito. Essa minoria deveria convencer a população sobre as suas ideias. Debates, argumentação, convencimento, compreensão, adesão à causa, esse é o caminho. É assim que se faz democracia. No sistema que existe hoje, não há discussão com a sociedade ou na sociedade sobre as causas ditas polêmicas. Só se ouve alguns gritos de alguns deputados nos corredores, gritos estes que não garantem direito, não defendem direito de fato para ninguém. Eu tenho certeza de que se a união homoafetiva tivesse sido discutida, debatida em qualquer região do Brasil, ela seria aceita pela maioria da população. Veja, por exemplo, a grande quantidade de pessoas que comparecem às ditas paradas gays de todo o Brasil. Ou alguém aí acredita que a maioria da população brasileira tem um pensamento de jegue do Jair Bolsonaro? Num sistema com voto distrital, com a pressão das pessoas, o parlamento teria que votar a união homoafetiva e não deixar para o judiciário fazer isso. No sistema atual, apesar de eleger pessoas engajadas em defender ideias de minorias e suas ideias legítimas, também
elegem pessoas que defendem ideias estúpidas, tortas ou ideias ilegítimas. Como ideias estúpidas e tortas são as ideias de Jair Bolsonaro. E como ideias ilegítimas eu digo daquelas ideias, daquelas pessoas que não defendem o interesse público, em sim o interesse de corporações, deixando de lado aí o interesse da comunidade e o interesse da sua região. Como exemplo disso são aqueles deputados que defendem interesses de pecuaristas, cervejarias, certos tipos de empresas, sindicatos. Eles não defendem o interesse da comunidade a qual eles representam. Eles defendem o interesse de algumas pessoas, membros dessas corporações ou donos de alguma empresa. Com o voto distrital, isso não seria assim. Eles teriam que defender a ideia coletiva daquela região. Por fim, eu acho que o voto distrital é uma grande ferramenta para ter os caras lá de Brasília na nossa mão, para ter o interesse público em primeiro lugar, seja interesse de minoria ou seja interesse de maioria. Bom, falei aqui um pouco sobre o voto distrital e as minorias, não esgotei o assunto sobre voto distrital e minorias, muito menos sobre o voto distrital. Para quem quiser saber mais um pouco sobre o voto distrital, acesse o site do movimento Eu Voto Distrital e lá você vai poder aprender de forma didática o que é e como é o voto distrital. Acessem, vá lá.